todos, excepcional tarde, Maiara Queiroz aqui, mais um programa Bolha Mental aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E desde já, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações e as novidades aqui da TV. Curtam, comentem, compartilhem, porque aqui a gente só traz convidado mais do que especial. E hoje não poderia ser diferente. Vou fazer um spoiler aqui para vocês. É uma convidada, ou seja, é uma mulher, né? Aqui a gente teve uma série de homens vindo trazer seus insights, seus aprendizados. Agora a gente está com uma série de mulheres espetaculares. E ela é uma mulher, eu vou dizer assim, multiprofissional, gente. Porque quando você começa a conversar com ela, o que é que você é especialista? Ela é personal. Aparentemente você já vê, porque a mulher é muito bonita, gente. Diga-se de passagem também. É nutricionista, tem uma disrupção de mentalidade incrível. E hoje a gente vai falar um pouquinho, não somente a questão de emagrecimento, todos esses fatores, mas aquilo que de fato impede você de emagrecer, de atingir seus objetivos, que tá aqui, ó, mente. Por isso, o rompimento da bolha mental. A gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, no programa Bolha Mental, e eu vou dar a palavra para que ela possa se apresentar. Seja muito bem-vinda, Rô. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Rosane, que é uma profissional espetacular, então se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa. Quem é a Rosane? Olá, eu sou a Rosane Galvão, personal trainer, nutricionista, e hoje eu trabalho com a tríade corpo, mente e espírito, então faz todo sentido estar aqui e falar sobre essa ruptura da bolha mental, para as pessoas conseguirem atingir mais saúde, qualidade de vida e dessa forma performar em todas as áreas da vida. Que é o que todo mundo quer, Rô. Porque hoje as pessoas buscam, poxa, como eu posso ter um faturamento melhor na minha empresa? Como que eu posso vender mais? Como que eu posso ter mais disposição para fazer todas as atividades? Porque se a gente parar para pensar, todo ser humano ele tem multifunções. No âmbito de casa, se é pai, se é mãe de família, se é esposo, se é esposa, na parte profissional, na parte da amizade. Então, assim, dentre tantas necessidades para ter uma alta performance, a gente tem muitos fatores internos que precisam ser ajustados, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que vai dar um norte aqui muito bacana para a nossa conversa. Hoje as pessoas buscam muito você, obviamente, pela questão nutricional, porque você também é nutricionista, e pela parte de personal, cuidado com o corpo. Qual a principal dor que você enxerga ou as pessoas relatam que elas buscam esse atendimento mais especializado, esse acompanhamento? Falta de conseguir constância, falta de ter disciplina. Por muito tempo as pessoas associavam exercício físico, alimentação saudável com performance no sentido atlético, né? Ah, eu sou um atleta, então o atleta precisa treinar mais, precisa se alimentar melhor. Mas agora não, agora a gente entende que as pessoas elas querem ter saúde, qualidade de vida, Sim, mas elas têm dificuldade de manter constância, dificuldade de ter disciplina, aí é onde entra a ajuda do profissional. Então eu percebo que sim. dentro desse contexto, mais de um acompanhamento mesmo, de pegar na mão dos nossos alunos, dos nossos pacientes, para que eles consigam atingir ou percorrer esse caminho, na verdade, né, esse processo. No caso, pelo que você fala, assim, o nível de consciência de eu preciso melhorar a minha saúde, as pessoas já têm de uma forma maior, digamos. Mas a questão de manter a constância nessas ações, nessa rotina, é que é o principal desafio. E o que é que você enxerga que acaba sendo esse desafio? Uma disciplina, que obviamente eu vejo você falando muito nas redes sociais, gente, essa mulher das 5 horas da manhã, ela tá no frio, no calor, faça chuva, sol, não importa. Tá com um sorriso lindo que ela tem, caminhando, indo para o treino, indo dar aula, né. Então assim, a disciplina, você fala muito disso inclusive nas suas redes, é um fator, mas na sua percepção, na sua experiência, tem outros fatores que impedem as pessoas de ter essa constância? Assim, outros parâmetros, outros pilares, exemplo, inteligência emocional? Porque eu tô falando, assim, nessa questão de mentalidade, porque a gente sabe que tem o seu
fator, né? O que é que você enxerga em relação a isso? Na verdade, Má, e é justamente por isso que eu falo da tríade corpo, Sim, mente e espírito, porque as pessoas, elas estão estacionadas no lugar, não tá, conseguem progredir, não conseguem evoluir, justamente por não conseguir esse rompimento de bolha mental. tá. Então, Rosane, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu já fiz vários tratamentos nutricionais, eu já Sim, treinei com personal trainer, mas eu não consigo manter constância, eu não consigo ter disciplina. O que que falta nessas pessoas? E é por isso que ao longo de toda a minha carreira, eu estudei sim. várias coisas, inclusive a parte de mentalidade, a parte de comportamento, né, a parte comportamental e também a parte espiritual. Porque as pessoas não conseguem ter uma mentalidade que as torne pessoas mais produtivas e que elas consigam ter hábitos melhores de vida, de saúde. Por isso que elas precisam da nossa ajuda como profissional. E quando a gente se Perfeito. torna esse profissional multidisciplinar, né, e com essa visão global de saúde, corpo, mente e espírito, e entende que de fato a mentalidade ela é algo que impede o ser humano de progredir e de evoluir, a gente consegue fazer um bom trabalho com essas pessoas. Então, de fato, a mentalidade é algo que dificulta. Então, a pessoa, eu quero ter disciplina, mas eu não consigo. Como que eu faço para sair desse lugar? Aí é onde entra o profissional com esses olhos, né, com esse olhar totalmente Sim. global. É humanizado, a gente fala um olhar holístico, né? Porque eu Sim, acredito que cada pessoa tenha os seus motivos dessa ausência de disciplina, sim. de manter essa constância. Uma dúvida, assim, você acredita que a questão de crenças sobre si, sobre o meio que a pessoa está, é um fator que acaba impedindo as pessoas de ter essa disciplina? Não só porque, assim, dizem, e eu acredito muito nisso, a forma que você faz uma coisa, normalmente é que você faz todas as coisas, ou, né, talvez a sua maioria. Então, se ela tem ausência de disciplina nos exercícios, ela possivelmente também está tendo em outras áreas. Então, crenças limitantes, merecimento, esses pontos, você acredita que faz sentido de estar impedindo algumas pessoas de aplicar isso? Com certeza. As pessoas elas chegam num estado emocional de ou de vitimização, Tá, que acontece muito. Então, se, por exemplo, a mulher ela tem o hábito de reclamar por não estar em forma, por estar gordinha, enfim. Se ela sair desse estado, ela não tem mais do que reclamar. Então a gente tá. chama isso de vitimização. Eu me vitimizo porque é mais fácil. Hoje a minha briga no meu casamento é porque eu tô gordinha. Então eu tenho esse argumento para discutir com meu marido. E se eu emagrecer? Eu vou falar do quê? Qual que vai ser o argumento? Algumas mulheres têm a questão da aparência, da beleza. Então Sim, elas reclamam muito até por conta de questões de rejeição na infância, traumas, bullying, enfim. Aí hum, elas se sentem feias, mas elas precisam estar naquele lugar de vítima, porque se ela não tiver naquele lugar, se ela ficar bonita, hum, ela vai reclamar do quê? Ela perde aquela munição que ela deu para ela mesma ao longo da vida dela, essa construção que ela fez para se colocar nessa posição de vítima. E a sim. posição de vítima é confortável. E é um Então, vício, é um vício e é é um confortável. vício Então, emocional. isso aí a pessoa tem dificuldade. Por isso que a gente vai quebrando essas crenças durante o tratamento, durante o protocolo, para que a pessoa consiga sair desse lugar e Tá, começar a desenvolver, e aí vai melhorar, enfim, vai se enxergar melhor. E não só essa questão da vitimização, mas como a pessoa se enxerga. Ou às vezes ela tem sim. vergonha de frequentar alguns lugares. Hoje, graças Hum, a Deus, não é mais assim, mas há um tempo atrás as academias só iam as pessoas que eram muito bonitas, tinham ótimos corpos. Hoje não. A gente vê que mudou muito. As sim, pessoas buscam saúde. Hoje a prioridade é saúde e qualidade de vida. Não tem mais aquele conceito de eu vou para a academia para ficar no shape, para ficar gostoso, gostosa, enfim. Então tá, agora as pessoas conseguem ir um pouco mais. Aumentou esse percentual de busca, mas as tá. pessoas ainda se sentem desconfortáveis. A maioria das pessoas que me procuram, eu quero treinar, mas eu tenho vergonha de frequentar um ambiente. Academia, esses ambientes. Exatamente. Pela questão do corpo, Pela forma como ela se enxerga. Ela acha que ela sim, não encaixa.
Ela acha que ela não se encaixa naquele meio. Então, eu não me sinto bem, eu vou lá na academia, vai estar todo mundo bem, todo mundo com um corpo bonito, e eu não estou me sentindo bem para frequentar esse ambiente, para frequentar esse espaço. Então, essa questão da imagem, ela faz toda a diferença também no tratamento. Que eu acredito que isso pode ser parte, até a gente sabe do que é que as redes sociais promovem em muitas pessoas, né? As pessoas colocam nas redes sociais, a maioria, coisas boas, alegres, os sorrisos, as lágrimas não, os momentos tristes não, as dores não. Então, talvez a pessoa enxergue muitas vezes a vida perfeita, entre aspas, do que está vendo na rede social, e leva isso para todas as áreas da vida, inclusive uma academia, né? E eu vou falar aqui vida real, tá? Aqui não tem mimimi, como diz a história, né? Sem mimimi. Eu já tive muito mais, e hoje eu ainda tenho um desafio com relação à disciplina. A Rô já me acompanhou por um tempo, né? Passou a questão de dieta, de exercício e tudo. E o que é que eu percebo? Eu não passo muito tempo sem fazer, mas eu percebo que tem épocas que eu fico mais, vou dizer, menos ativa com relação a isso. De um tempo para cá, eu tenho trabalhado muito essa minha mentalidade. Eu fiz agora recente um curso, uma mentoria, todo mundo conhece aqui o Método CIS, do Paulo Vieira, né? E ali muitas fichas caíram. E são pequenos ajustes, né? A questão da personal, da parte nutricional, que uma coisa acaba levando a outra. Você pode treinar muito intensamente. Se a alimentação não for adequada, até a sua disposição para treinar e para ter um ritmo de vida bacana, não funciona. E já que você linka essas duas coisas na sua atuação, fala um pouquinho para a gente de relatos de transformação de pessoas que você já acompanhou ou está acompanhando, e, poxa, Mayra, essa pessoa aqui tem uma virada de chave muito interessante, né? Não necessariamente precisa citar nomes, mas foi desse ponto A ao ponto B. E com essa mudança, essa pessoa atingiu esses resultados. Fala um pouquinho para nós em relação a isso. Tá. Antes disso, eu vou chegar para você numa conclusão, até falando sobre todos esses fatores. Existem os fatores fisiológicos, bioquímicos e físicos. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu não consigo fazer. Ou, eu treino uma parte, um período da vida, depois parece que eu fico, me sinto mal, me sinto deprimida, me sinto cansada. Tudo isso pode ter relação hormonal, relação bioquímica, deficiência nutricional, e é por isso que a gente trata todas essas questões, a gente busca. Eu quero entender o que está acontecendo com esse paciente, com essa paciente, para poder, de fato, ajudar. Então, às vezes, são essas questões. Então, às vezes, não é nem falta de disciplina ou constância, são fatores bioquímicos e fisiológicos que a gente consegue corrigir através da nutrição. E eu trabalho de diversas formas, só com as prescrições nutricionais, só com a parte do exercício físico e também com a mentoria, onde dentro da mentoria eu faço também esse acompanhamento mental, emocional, comportamental, além da parte espiritual, linkando todas essas questões. Então, eu tenho paciente, vou citar um caso, ela já conseguiu um progresso de quase 20 quilos dentro desse acompanhamento. Mas tinha muitas questões ali que eram muito mais emocionais do que fisiológicas, do que físicas, do que bioquímicas. Então, a gente precisa entender quais são as questões desse nosso paciente para conseguir individualizar. Então, a gente tem muitos resultados, principalmente quando a pessoa se permite e deixa a gente ir mais profundo. Algumas pessoas funcionam só a parte nutricional. Rô, eu quero treinar, eu quero melhorar, já estou treinando, quero melhorar a alimentação. Aí a gente faz ali a prescrição do cardápio, a prescrição dos nutracêuticos, caso seja necessário. E essa pessoa já tem, assim, uma evolução, ela saiu do ponto A e vai para o ponto Z. Então, tenho vários casos, vários relatos, pacientes que alunos, às vezes, que só precisam do exercício físico, porque, em tese, já se alimentam bem. Cada caso, literalmente, é um caso. É muito individual, muito individual. Isso é bom, porque, assim, não adianta colocar todo mundo dentro de um saquinho e achar que todo mundo é igual e precisa exatamente da mesma coisa. Nos princípios do SUS, fala do princípio da equidade, que é você dar mais a quem precisa de mais. Então, ter essa visão, uma profissional que tem essa visão de olhar para você como ser humano individual, entender as suas necessidades. E outra, quando você faz um acompanhamento, por exemplo, com a Rô por um tempo,
a sua necessidade de hoje não necessariamente é a necessidade daqui a 3 meses. Então, daí a importância do olhar do profissional. Então, o ponto hoje que você está e aonde você quer chegar, precisa ser traçado essa trajetória. Ok, e os desafios que você tem hoje, resolveu? Daqui a 3 meses, 6 meses, podem ser outros desafios. Então, ter o acompanhamento de uma profissional que tem essa visão global faz toda a diferença. Então, assim, eu quero trazer aqui um ponto para a gente conversar, logo depois dos comerciais, com a parte feminina. Porque eu sei que hoje tem uma questão muito feminina nessa parte do autocuidado, de olhar para si, e claro, entra todo esse know-how do cuidado nutricional, do cuidado com a saúde física, mental e espiritual. Então a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Estamos de volta aqui com a Rô. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a parte feminina, o autocuidado, para ela que tem a visão como personal, como nutricionista, toda a vasta experiência que ela tem nessa caminhada. Então, para você, mulher que está assistindo, e você, homem, marido, encaminhe para sua mulher, para sua namorada, para que ela possa absorver todos os insights, todos os rompimentos de bolha mental que a Rô vai trazer para a gente agora. Rô, cada vez mais a gente tem ouvido falar, homens também, mas agora a gente vai focar nas mulheres, né? Do autocuidado, do amor próprio, de olhar para si. E esses 3 pilares são fundamentais: corpo, mente e espírito, né? Como que você enxerga essa visão hoje da mulher, do autocuidado, dos desafios por ser mulher, que você já talvez tenha passado como experiência própria ou de alguma pessoa, e os próximos anos em relação a isso? Poxa, eu vejo uma crescente com relação a essa parte específica. Como que você visualiza isso? Bom, vamos lá. Eu falo que nós mulheres temos uma demanda muito grande. Então, a demanda de ser mãe, a demanda de ser esposa, a demanda de trabalhar fora, que hoje isso faz parte do nosso cotidiano. E além de termos essa demanda aumentada, né, de dar conta das coisas de casa, mais as coisas do trabalho, nós temos também questões hormonais que às vezes, se a gente não conseguir trabalhar, se a gente não trabalhar isso muito bem, não ajustar muito bem, a gente acaba se tornando desfavorável para uma vida mais ativa. Então, o que nós precisamos fazer como mulheres? Entender que, durante o nosso período fértil, a natureza sorri para nós. Gente, é verdade demais isso. E a partir dos 35 anos aí, que começa a anteceder nossa menopausa, nós começamos a ter várias questões que
Às vezes, a mulher chega para mim, às vezes acha que está com depressão. Aí a gente vai dar uma avaliada nos exames, Olha. analisa os exames, a questão hormonal bem prejudicada, porque a gente tem uma queda muito grande na progesterona. E o que isso faz? Causa na gente vários sintomas que às vezes até se assemelham com uma depressão, uma estagnação ou com qualquer outra coisa que a mulher acha que ela está no fundo do Sim. poço. Então a gente tem que trabalhar em cima de reposição hormonal, caso seja necessário. Isso eu, como nutricionista, não faço, mas direciono em caminho para Sim. a parte médica. Então a gente entender qual é esse cenário. E as mulheres melhorarem no sentido de ter uma vida mais ativa. Não esperar as coisas chegarem num ponto para Sim. começar a treinar, para começar a se alimentar melhor. Eu sei que na correria do dia a dia, dificilmente a gente consegue dar conta de toda essa demanda e acaba deixando, faz tudo, menos se cuidar. Porque não dá tempo, porque eu precisei fazer isso para os meus filhos, porque meu marido, e elas chegam num ponto que, aí perto dos 40 anos, que é o que eu percebo muito, a maioria das mulheres que me procuram, porque elas não sabem mais o que fazer, já chegaram num ponto crítico, seja de fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, é onde a gente começa a fazer um trabalho, um acompanhamento, entender quais são as questões que estão de fato trazendo, né, ou levando essa mulher a terem esses sintomas, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Então é possível. Então, a gente fala, a vida para de sorrir para nós depois desse período fértil, mas é possível a gente reverter esse quadro? É totalmente possível, através de hábitos saudáveis, uma alimentação adequada. E pensa assim, quando eu falo de alimentação, né, quando eu falo de nutrição, não é só sobre os alimentos, mas sim sobre os nutrientes. Então, se tem alguma deficiência nutricional de vitaminas, a gente tem muitas questões que a gente precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar. Precisamos fazer a inserção dessas vitaminas para mudar o corpo, para mudar todas essas questões fisiológicas, hormonais, bioquímicas, que levam a questões emocionais. A gente tem uma relação intestino-cérebro, então nós precisamos corrigir nossa parte nutricional para conseguir corrigir nossa parte emocional, nossa parte hormonal, nossa parte fisiológica, bioquímica, engloba tudo. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Literalmente. Literalmente. Se a gente for hoje elencar, você trazer aqui pra gente, pro pessoal que tá em casa, de uma forma prática, clara e direta, assim. Você que tá num período que a vida não sorri tanto pra você, digamos assim, gente, esses dias são delicados. Então, você, mulher que tá nos assistindo, eu sei que você compartilha dessa mesma sensação. Dicas práticas para quando a gente está nesse período, e não somente nesse período, mas você falou bem, rotinas, a alimentação, ajuste. Então, o primeiro passo seria ter uma profissional, fazer os exames, e daí em diante, quais os próximos passos? Porque você já faz isso, você tem mentoria, tem acompanhamento de vários perfis. Qual o caminho? Então, primeiro caminho, procurar um profissional que possa te ajudar e te direcionar, porque algumas coisas você não vai conseguir sozinho. A mulher, ela vai precisar desse acompanhamento. Outra coisa, bebam bastante água. Acho que 99% dos meus pacientes me relatam já que vou nem executar aqui na prática. Exatamente, na prática, que não bebem água. Então, bebam bastante água, tenham um sono adequado. O sono faz toda a diferença e faz um controle fisiológico, hormonal que nós precisamos muito. Troquem alimentos embalados por alimentos descascados. Eu lembro que você falava muito isso. Aliás, descasca mais, desembrulha menos. Então, os alimentos industrializados, eles trazem diversos problemas para nós. E pratiquem exercício físico, porque isso muda tudo. Muda o jogo. É a cerejinha do bolo. E procurem a Rô, porque você precisa ter não só profissional, mas bons profissionais. Eu falo por experiência, que não só como amizade, mas eu conheci ela profissionalmente falando, então ela tem todo o know-how e experiência para levar você do ponto A ao ponto B. E vai depender realmente de você. Ela faz a parte dela, mas ela não faz a parte que cabe a cada um de nós. Isso é fato. Você trouxe aqui um ponto que eu acho bem interessante. Anos atrás, quando eu era profissional da área da saúde,
passei 10 a 12 anos trabalhando muito no período noturno, com plantão. E o sono da gente fica todo desregular, de fato. Quais os cuidados? Porque eu sei que se fala muito do sono. Tem que dormir tantas horas, outras pessoas, não necessariamente, são 8 horas, outros são 4, 6 horas. O que é que de fato é importante a gente ter essa percepção? Existe uma quantidade de sono mínima ideal? Vai variar depender da idade? Vai depender se é homem, se é mulher? Vai depender do estilo de vida que a pessoa tem? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ó, eu gosto sempre de trazer um exercício para vocês todos fazerem, que faz toda a diferença nessa modulação do sono. À noite, quando a gente vai dormir, a gente precisa de melatonina. Melatonina alta, cortisol baixo. Cortisol, o hormônio do estresse. Durante o dia, eu preciso do meu cortisol alto e da minha melatonina baixa. Como que a gente faz esse controle, essa regulação? Através da luz. Então, por exemplo, à noite eu preciso de mais melatonina e menos cortisol, eu diminuo luzes. Diminuo luzes. Então, naturalmente, a gente tem esse efeito. Celular até tarde não funciona. Atrapalha totalmente. Porque se o controle de luz é o que vai me trazer esse aumento de melatonina e essa diminuição de cortisol, se eu durmo, antes de dormir eu fico no celular, eu não consigo ter essa regulação. E durante o dia também. Eu acordo, eu preciso de mais cortisol e menos melatonina. Aí eu preciso da luz, mas é a luz natural. Sempre falo para os meus pacientes, vá para um lugar onde você enxergue o dia, o céu, olhe para o céu. A luz, ela entra nos nossos olhos através da nossa retina, ela envia uma mensagem para o nosso sistema nervoso central dizendo que é hora de acordar e aumentar o cortisol. É um truque. É um exercício que realmente funciona. E lógico, a gente conseguir dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite faz toda a diferença. E para fazer diferença também eu preciso dormir antes das 22 horas. Aí, de fato, eu vou ter um sono reparador, trabalhar todo o ciclo circadiano para que todas as funções do meu organismo sejam restabelecidas através dessas horas de sono. E essa questão, já ouvi falar, e você vai me falar se é um mito ou se procede. Dormir antes da meia-noite, você falou das 10 horas, eu me lembrei disso. A cada 1 hora de sono dormida antes da meia-noite equivale como se fossem 2 horas de sono ou é mito? É verdade, é verdade. Gente, então se você dormir de 10, contando de 10 da noite à meia-noite, é como se já fossem 4 horas. Exatamente, é o sono reparador que a gente fala. Por isso que tem que dormir cedo. A medicina tradicional chinesa, ela traz muito isso pra gente. Então não adianta dormir, eu vou dormir 2 horas da manhã e acordo às 10. Não vai ter sono reparador. Não tem. Não tem. Aí essa pessoa, com certeza, ela vai ter várias disfunções, problema na insulina, vai ter várias disfunções gerando até aí sobrepeso e obesidade. Então não é só a quantidade de horas que são dormidas. Exatamente. É exatamente a hora de começar o processo do sono e até finalizar. Vou falar aqui um pouco do pessoal da área da saúde, por eu ter tido essa experiência. Na visão profissional que você tem, e esses profissionais da saúde, que têm plantões noturnos, dobram 24, 48, várias horas, tanto médicos, enfermeiros e outros profissionais fisioterapeutas, às vezes nutricionista. E essas pessoas, o que é que o futuro A bomba delas vai estar preparado? Não tem como ter saúde e qualidade de vida a longo prazo vivendo dessa forma. Eu fui policial militar 9 anos. Ainda tem mais essa, gente, também, ó, policial, na lista do currículo dessa mulher. Tô falando para vocês que é multiprofissional. E eu também tive muitas escalas noturnas. O que a gente faz? Vai tentar adequar, pelo menos ali, a alimentação, mas a noite foi feita para a gente dormir. Tem todas essas funções fisiológicas do ciclo circadiano que a gente precisa desse controle de luz, a gente precisa desses horários. Então, a média de vida de pessoas que trabalham à noite é muito menor. De policiais chega a ser 55 anos. A média de vida é muito baixa. Então, tem que minimizar isso. Minimizar isso. De que forma? Tentar trabalhar em plantões noturnos pouco período da carreira. Sim. Durante a noite, não ficar se entupindo de comida.
de lanche, de porcaria, porque senão eu só pico de insulina, e isso é um problema, e por aí vai. Então dá para minimizar, mas a gente não pode garantir que vai ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa que tem as suas noites de sono respeitadas, digamos assim. Exato. Tá. E Rô, uma última pergunta, porque acho que a gente falou bastante coisa e minha mente aqui já está fervendo, né? Já tem algumas ações práticas para poder executar, porque de nada adianta se a gente ouvir e não for executar e aplicar, obviamente. Higiene do sono. Ok, dormir antes das 10, né? Acordar talvez 5, dependendo do horário. Mas existe uma rotina para você entrar nessa questão do aumento da melatonina e a redução do cortisol. Você falou um deles, que é a questão do celular. Tem outros elementos, outras ações que é importante a gente ter para que o sono ele tenha melhor qualidade? Várias, né, Má? A gente parar de fazer coisas que nos deixam muito ativos. Alimentação mais cedo. também, que você A alimentação falou. influencia totalmente. Quantas horas antes de dormir? O ideal é fazer a última refeição 18, 19 horas. Para dormir 22. Para dormir às 22. Sem Quanto comer mais nada. cedo nós paramos de comer, melhor vai ser o nosso sono. Melhor vai ser esse ciclo circadiano, mais ele vai ser respeitado. Porque veja bem, se eu me alimento tarde, o que meu corpo ele precisa fazer? Ele precisa fazer essa digestão ou aquecimento desses alimentos. Eu recomendo que a gente não consuma coisas frias e geladas à noite, porque senão ele precisa ou aquecer esse alimento, fazer a digestão desse alimento, e isso ele precisa parar de fazer as outras funções que ele tem que fazer, porque isso aqui é imediato. Então parar de comer cedo, não beber muita água também durante a noite, então ir fracionando durante o dia. Sim. E à noite fazer coisas que te deixam mais calmo, que te relaxam, meditação, respiração. Ler um bom livro. Leitura, exatamente. Tudo com luz baixa. Vou tentar uma luz ali focada no livro, mas não aquela luz muito clara. O ambiente todo. O ambiente todo, exatamente. Gente, a gente tem aqui já várias dicas e insights para hoje, você que está em casa, já começar a ter um hábito diferente. Para potencializar tudo isso, é interessante você ter a ajuda de um profissional. Hoje, Rô, quem quiser entender melhor como que funciona o seu trabalho, a sua atuação como personal, como Nutri, você está aqui em Alphaville, não sei se você atende só aqui, se tem alguma parte de mentoria online, fala para o pessoal de casa, quem quiser ter esse acompanhamento e, claro, sair desse ponto A e ir até o ponto B, ter resultados exponenciais, ter um faturamento melhor na sua empresa, um bom relacionamento com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu meio social, que a gente também tem esse pilar. Então, como que as pessoas fazem para te procurar? Vamos lá, minhas redes sociais, né, meu Instagram, Rosane Galvão Personal Nutri, lá tem o link que direciona você para o meu WhatsApp, eu faço atendimentos online, tanto na parte nutricional, quanto a parte de prescrição de treinos, bem como a parte de mentorias, onde a gente faz um trabalho completo e atendo o mundo inteiro. Gente, não é Alphaville, não é São Paulo, é daqui para o mundo. Isso sim é extraordinário. Tem a parte da mentoria individual, tem em grupo também, Rô? Como que você faz? Sim, tem a parte individual e tem a parte em grupos. Perfeito. E eu falo uma coisa para vocês, eu vou até compartilhar, não sei se eu já falei para você dessa experiência. Quando eu fiz um desafio com algumas pessoas que começou numa brincadeira, foram 3 meses de desafio, foi ano passado. Eu com uma amiga, brincando, Alessimara, vamos ficar 3 meses sem açúcar. Eu fiz os stories, abri nas redes sociais, gente, quem quer entrar no desafio? Entrou uma turma. E no grupo, ao poder da ambiência, né, e das conexões. Sim. No grupo, cada um se fortalecia. Poxa, hoje eu não tô afim e tal, mas ia porque a outra tinha colocado uma foto. A gente tem relato, Ru, e olha que foi uma brincadeira. Falo brincadeira de como que começou. A gente tem relato de mulheres que tiveram uma transformação tão grande que restaurou o casamento. Mulheres que tinham dores no corpo e não treinavam de forma nenhuma por causa das dores, começaram a mudar a alimentação, a questão do zero açúcar, a família parou de comer açúcar e ela conseguiu começar a treinar e não sentir dor. Então, assim, e acaba sendo um jejum, né? Falando da parte espiritual também. Então, assim, é transformador. E o que é que a gente precisa para começar a romper essa bolha mental? Desse ação. Essa palavra não existe, é um neologismo que eu falo. Desse ação é decidir e agir. Se você só decidir e agir, não passa de boa intenção, isso não muda resultado.
Então, tá nos ambientes certos, com pessoas certas, com profissionais assertivos, que vão de fato pegar na sua mão e dizer, olha, o caminho é esse, eu vou te ajudar, a sua parte é essa, a minha parte é essa, e executar. E comemorar as micro-vitórias, que eu lembro que isso também fez muita diferença. Quando a gente finalizou os 90 dias, a gente fez live, comemorou, brincou, e poxa, o seu cérebro dizia assim, ela colocou a meta, ela teve os desafios e ela conseguiu cumprir. Gente, a sensação é inexplicável. Então, você de casa, o desafio que você estiver passando, busca um profissional, fala com a Rô, conhece ela, conheça o trabalho dela, rompa essa bolha mental que você tem e eu tenho certeza que você vai olhar para trás e dizer, ainda bem que eu comecei aquele dia. Então, hoje o rompimento de bolha mental foi isso, o emagrecimento, toda essa questão de cuidado com a saúde vai começar na sua mente. Então, que você possa romper suas bolhas, que a gente possa crescer cada vez mais aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, por você ter contribuído tanto com a gente em tantos pilares. E você tem muito mais a contribuir, então você de casa acompanha nas redes sociais, siga ela, ela fala muito de disciplina. Quando eu abro o Instagram, gente, que tem lá a Rô com o sorrisão dela de manhã cedo, gente, como é que eu não vou levantar e fazer exercício? Agora eu vou. E é assim que funciona. E se conecte com pessoas que vão te levar ao outro nível de ambiência, de mentalidade e de ações práticas. Quero agradecer a cada um que esteve conosco durante esse programa, você que está assistindo gravado, manda para a sua família, para os seus amigos, aquela pessoa que precisa ouvir um dos insights que a gente falou aqui. Um beijo no seu coração, até semana que vem aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você, aqui no programa Bolha Mental. Até mais!